Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Crítica Sem Critério. E hoje vamos dar continuidade ao tema Por que pensar a cultura em psiquiatria com o nosso convidado Diogo Ciríaco, que é psiquiatra, preceptor da residência médica em psiquiatria da disciplina de psicopatologia. Então vamos com a gente. Então, vamos dar reinício a esse tema. No final, né, do último episódio, terminou com o Diogo fazendo justamente uma pergunta de que quando, na verdade, alguma intervenção, alguma forma de abordar na clínica poderia, na verdade, ser um ato de violência, por estar sendo ali nutrido por uma percepção mais etnocêntrica, de que alguma coisa vai ser com base no que eu penso, do meu sistema de crença, então o que o outro traz vai ser percebido por meio disso, então pode acabar culminando, né, no ato de violência. E aí a gente pode ir lá atrás, né, repensar e lembrar da importância da questão, por exemplo, de que é dito como a descoberta, né, do nosso país. Por exemplo, quando os europeus chegaram, é dito, e eu mesma li assim, né, na escola, espero que hoje em dia já haja alguma crítica a respeito disso, mas era dito como se os europeus descobriram, né, descobriram o Brasil e aí tiveram todo aquele papel de, na comunidade indígena, intervir de uma forma a evangelizar, a tentar inserir elementos da cultura deles, como se isso representasse um avanço, como se isso representasse uma salvação para aquele povo. E a gente sabe que, na verdade, isso representou um grande genocídio, né? Uma grande morte, além de morte física mesmo, uma morte cultural que foi se dando aos poucos. Então, a gente ainda tem muito essa visão, né, de que trazendo elementos de uma cultura, a gente vai estar garantindo um avanço, um bem-estar, uma melhora, que a gente parte desse princípio, dessa ótica etnocêntrica, né, que acaba sendo violenta. Exatamente. E aí você traz a questão, Tainá, não só do genocídio, mas do etnocídio, para reforçar como o Diogo falou. Seja bem-vindo mais uma vez, Diogo, ao Obrigado. nosso podcast. É a questão da imposição, né? Do etnocentrismo. Então, eu acho que a minha cultura é melhor, eu imponho a você, e esse choque acaba sendo uma violência, né? Então, na clínica, por isso que é importante, como o Diogo também citou no episódio passado, a gente tem em mente sempre essa questão dessa hierarquia e desse conceito de etnocentrismo para a gente não perpetuá-lo, né? Por outro lado, a gente também tem que lembrar que toda experiência de encontro, seja ela clínica ou não, é uma experiência de choque, de alguma maneira, né? E trazendo mais uma vez o Rock Laraia, ele traz algumas coisas interessantes, na verdade, né? Que ninguém participa de todos os elementos da cultura e de que a cultura está sujeita à endoculturação, porque nenhuma ordem social é baseada em verdades inatas. Então a cultura pode ir trazendo elementos novos que vão compor esse corpo cultural ali. E trazendo para a experiência clínica, isso pode acontecer. Então, pode acontecer um choque, né, nesse encontro com o desconhecido, algumas vezes, mas é importante que haja um respeito e que eu não ache que o que eu já sei, o que eu tenho que é o certo e o novo ali vai ser errado, né? Então é preciso haver uma experiência de troca respeitosa nesse momento e de que é possível uma fagocitose de elementos, né? E disso tomar uma outra forma a partir desse encontro, dessa endoculturação. Então acho que esses conceitos vão servindo para o clínico, né? Seja o clínico de qualquer especialidade, a gente falando de psiquiatria, está remetendo à medicina, logicamente, mas eu acho que não só na medicina até, né? No encontro clínico em outras áreas da saúde ou até de outras profissões, né? Isso vai tendo uma amplitude, se a gente for pensar, muito maior do que a gente vislumbra. Então, acho que é sempre importante ter em mente, e especificamente na psiquiatria, nas ciências psiquiatria, psicologia e psicanálise, são conceitos muito importantes para a gente atuar. Olha, Vitor, na minha opinião, você está certo. Sabe, nem tudo são flores, mas tem flores também, né? Então, se o médico, se o clínico, se o psiquiatra
se dedica a pensar a cultura, ele pode se paramentar também para ser um bom clínico, um bom médico, um bom psiquiatra, porque esses elementos e esses artefatos culturais, eles emanam mensagens, né? Então a gente pode fazer desses estudos culturais uma forma de aprender a ler essas mensagens, né? As mensagens que os pacientes trazem nos seus badulaques, entende? Então, quando você, Tainá chamou atenção para esse encontro, né, que resultou na nossa, né, na nossa colonização, no surgimento de uma sociedade brasileira, né, e você fala que isso parece que às vezes se reedita, né, nos atendimentos, e isso me fez lembrar situações em que o paciente ele chega já com as suas tentativas de cura baseado nas suas crenças terapêuticas originárias, por exemplo, né? E isso é uma reedição mesmo, né, do nosso sincretismo, né, das camadas, né, da sequência de camadas que formou a nossa sociedade. E isso pode ser óbvio, né? Isso pode estar evidente, isso pode ser muito claro, às vezes até para o estudante pouco atento. Mas tem mensagens que estão presentes o tempo inteiro, e aí é esse olhar treinado, essa dedicação a procurar esses elementos que faz com que isso fique mais ou menos evidente. Então, se debruçar sobre pensadores da cultura ajuda, e muito, né? É de utilidade incalculável na nossa experiência clínica, na nossa capacidade de identificar sintomas, né? Na nossa capacidade de formular diagnósticos respeitosamente, né? Então, formular diagnósticos respeitosamente significa separar, né, esse joio mesmo e ver o que de fato é um sintoma de uma doença ou o que é a minha tentativa de ver doença onde é apenas uma expressão cultural, né? Eu preciso estar atento a isso, e eu só estarei atento a isso se eu me interessar pelo tema. Eu lembrei daquela música, Vitor, que eu acho que a gente já trouxe em algum episódio, da Maria Bethânia, acho que é Carta de Amor, que diz: eu não ando só, eu tenho zumbi, tenho caboclo boiadeiro. Então é isso, quando o paciente entra, né, numa sala de consultório, ele não vem sozinho. Ele vem trazendo toda uma herança cultural, ele vem trazendo todos os elementos, e aí a gente cai muito nesse risco de tornar, né, de patologizar, né, algumas expressões que vão ter a ver com essa filhinha ali que vai andando atrás dele. E aí a gente precisa muito se servir dessa percepção cultural, senão a gente pode até ouvir, mas dizer, não, estou ouvindo, mas na minha cabeça ainda é uma questão que tem a ver com um adoecimento. Então, estar aberto a essa percepção realmente é um desafio, né? Pois é. E eu acho que tem um outro lado também, que a cultura colore o sintoma. Sim. Né? Então, por um lado, a gente realmente tem que ter muito cuidado para não patologizar as manifestações que são ali, que o paciente traz com ele, e que por mais que a gente leia como sintoma, são da cultura, mas também as manifestações que são coloridas pelo cultural, né? É importante a gente ler e querer entender e se interessar, porque para a gente até fazer uma conexão ali com o paciente, né? Para que ele se sinta à vontade, para que ele traga mais elementos para a gente entender, porque a gente muitas vezes aprende, né? Todas as vezes, na verdade, a gente aprende, né? Com alguém que nos traz alguma coisa. E aí também se a alma não é pequena, né? Pois é, pois é. Isso me fez lembrar das doenças psicossomáticas. Sim. Por exemplo, né, que elas têm muito uma coisa da nossa cultura, e certas doenças
são mais prevalentes em uma cultura. Eu estou lembrando aqui, por exemplo, da fibromialgia, que eu dei uma lida em algumas coisas que falam que é mais prevalente na cultura ocidental, né? Então, o que é que isso vai dizendo também da cultura, né? E é isso que Vitor trouxe, né, desse colorir, dessa forma de adoecer. Tem também, por exemplo, a narrativa em torno desse sofrimento. Por exemplo, um homem que está passando por uma questão de transtorno depressivo, aqui vai ser diferente, por exemplo, na Alemanha, né? Tem um artigo bem interessante que fala disso. Então, ele, por exemplo, vai estar mais localizando ali a sua questão, por exemplo, num sintoma de físico, de cansaço, por conta de uma questão cultural, que é dessa forma que se adoece, enquanto o outro vai adoecer de outra maneira, com a irritabilidade e colocando ali mais aquilo na relação. Então, até isso faz parte de uma conjuntura, de um modo de adoecer que está colocado, posto ali naquela cultura. Como é que se expressa uma depressão para aquela cultura? Então, se a gente não estiver atento a isso também, quando a gente estiver em um outro contexto, a gente não vai identificar que aquilo possa estar expressando uma angústia, um transtorno depressivo, né? Isso me lembrou, Tainá, além disso que você traz, a forma de vivenciar o adoecimento. Eu lembrei, eu acho que eu não podia deixar de falar disso, da questão do luto, que eu acho que até a gente vai falar em próximos episódios, Sim. mas citando rapidinho, porque a gente vem de um momento de muitos lutos, principalmente na pandemia, né? E eu lembrei de como a nossa cultura vivencia o luto, e eu lembrei acho que é o México, que tem a festa do Dia dos Mortos, não é? Sim. E aí eu lembro de um caso clínico que eu vi num artigo daqui do Brasil, em que uma paciente ela chegava enlutada e chegava querendo morrer, né, dizendo que queria se matar. E em um determinado momento isso mudou para eu preciso matar o meu marido, que era quem ela tinha perdido. E depois ela faz um giro discursivo dizendo, depois de um tempo, né, de análise, eu preciso enterrar o meu marido, né? Isso diz de alguma coisa da cultura e de como a gente vivencia o luto e de como esse luto ele se apazigua de alguma forma. E se a gente for pensar, com certeza uma pessoa lá no México, com a festa do Dia dos Mortos, deve vivenciar diferente, né? Então é realmente isso. É como eu sinto, como eu expresso, como eu falo, né? Do sintoma tem muito a ver com a cultura. E a importância dos rituais, né? A gente precisa pensar o que a gente está fazendo com os nossos rituais, não é? Esse é um outro aspecto a se pensar a cultura, quando a gente pensa, por exemplo, na importância dos rituais, né? E os rituais, como o funeral, por exemplo, né? É uma espécie de celebração, né? Ele serve para dar sentido a essa experiência de perder alguém, né? E o que a gente conversou no primeiro episódio sobre instituições, a gente poderia colocar os rituais como um ponto crucial da nossa coesão social, da nossa coesão civilizatória, né? Eu falei agora do funeral, mas tem o casamento, tem o carnaval, né? Então, esses rituais, eles organizam, sedimentam e dão sentido a experiências naturais, entende? E dão nomes, né, às experiências naturais. Então, a gente começou falando de filogenética, de evolução, e é isso, o salto evolutivo é exatamente esse, o homem passar a dar sentido àquilo que é experimentado naturalmente, entende? Então, a natureza, ela nos oferece exuberância, é linda, sabe? É da natureza que a gente extrai os nossos melhores deleites. Eu estou falando do sabor das frutas, do cheiro das flores, do orgasmo, né? Mas isso não tem sentido nenhum. Isso não tem absolutamente nenhum sentido. E a gente dá nome a essas coisas para poder dar sentido, não é? Então, eu posso vir de uma cultura que, como a Tainá falou, dá nome a nomes românticos, ao orgasmo, por exemplo, né? Eu vou dar a essa experiência natural
né, um sentido cultural, né? Qual que é o sentido do sabor de uma manga? Não tem sentido nenhum, mas eu posso dizer que é para celebrar o verão, não é? Então, os nomes, eles servem para nos dar sentido, eles contam uma história transmitida culturalmente, né? Eu estou aqui conversando com José e Tainá, entende? Então, o que isso quer dizer? Eu não sei o que pensou a mãe de José ao chamá-lo de José, eu não sei o que fez o pai da Tainá nomeá-la Tainá. A minha pergunta é por que isso estava no portfólio? Né? De onde que eles tiraram esse nome? Se eu não me engano, José é pai de uma figura mítica importante. Né? Ele é pai de uma figura mítica aí que a gente encontra na narrativa cristã. Né? Não sei se todos sabem disso. São José. E... Pode ser também que quando vem laçado, não tem isso também, né? Isso, que foi isso. Vou Oh. contando aqui. Em primeira mão. E por que isso estava dado para ela? Entende? Então, saber que você se chama José fala de uma história que talvez você nem soubesse, né? Se não estivesse atento a isso, Pois né? é. Por que Tainá? Né? Onde que o pai da Tainá buscou esse nome? Né? Ele foi uma escolha? Foi uma invenção nova? É um neologismo? Sabe? Isso estava disponível para ele. Isso veio de alguma história compartilhada, de uma história que não começou hoje, né? Então eu acho que encontrar a essência de cada experiência por trás de um nome, aí você tá falando, eu não quero perder a referência que você trouxe, Tainá, da depressão e da maneira como ela se expressa nas diferentes culturas, ao longo da história, né, em diferentes locais do planeta, de gênero, né? Será que a depressão do homem ela tem a mesma cara da depressão de uma mulher, né? Então é isso, é porque são formas de nomear sofrimentos, né? E se a gente não tiver essa sensibilidade, a gente corre o risco de não chegar o mais próximo que deveríamos, né? daquele sofrimento. E depois de tanta reflexão importante desses nomes, de como a gente vai chegando a isso, até o nome do nosso podcast, né, Crítica Sem o Critério, que a gente quis fazer essa referência a essas formas de categorizar, desses critérios com a questão da crítica, né? Então, em tudo, né, em tudo o que a gente faz estão esses elementos. E estou até triste que vamos ter que encerrar, porque está muito... Muito interessante falar dessas questões, mas a gente vai ficar por aqui com esse gostinho, né, de por que pensar a cultura em psiquiatria para cada um, vá dando um sentido a isso, inventando essa importância. Pois é, muito obrigado a todas e todos, e ao Diogo, todos os nossos agradecimentos, e seja bem-vindo para os próximos. Obrigado a todos. Eu é que fico feliz também, se me permitem. Até mais.